uma live, mais um ao vivo para vocês, iniciando agora, direto dos estúdios da BR News TV, a sua TV na internet, aqui no Navarro Building. Estamos nessa semana, que é a semana da visibilidade trans. Recebemos desde o início da semana a Thaís, recebemos o Bernardo, vamos receber de novo, ele está vindo aí, ele está chegando daqui a pouquinho. Primeiro, boa tarde, Thaís. Obrigada novamente por estar aqui com a gente, viu? É muito importante a sua presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Pessoal, Thaís Emília de Campos é doutoranda em Psicologia da Educação pela Unesp e membro da Comissão de Diversidade de Sexo e Gênero da OAB. Vamos estar falando um pouquinho sobre a diversidade, né? Sobre essa questão da visibilidade trans, que é a semana dia 29 foi o dia. Por que é dia 29 mesmo, Thaís? Ficou essa data, dia 29 de janeiro, porque em 2004, umas travestis, elas se organizaram em Brasília justamente para requerer alguns direitos, né? Na verdade, direito à igualdade mesmo, a ter os mesmos direitos que todas as pessoas. Porque assim, até hoje, esses direitos não são iguais, principalmente em relação à discriminação e tudo mais. Então, elas vão até Brasília, vão ao Congresso, fazem uma manifestação e ficou esse dia como o Dia da Visibilidade Trans. O que é trans? É travesti, trans? Explica pra gente um pouquinho, Thaís. No grupo trans a gente vai ter as travestis e vai ter os trans masculino e trans feminino. O que seria isso? Para a gente entender melhor, a gente tem que ter três conceitos que a gente vai ter que entender bem, né? Que vai ser a questão do sexo biológico, a identidade de gênero e orientação sexual. Entendi. Sexo biológico a gente vai ter macho, fêmea e intersexo. O que define um sexo biológico? Também mais três questões, né? O cariótipo XY para masculino, XX para feminino. O intersexo ele pode ser XXY, XX e XY. Às vezes ele vai ser XY, mas vai ter outras variações. Aí eu já explico melhor, já detalhe, porque entra uma variação de possibilidades muito grande. E aí a gente vai ter a questão das gônadas, né, produção de hormônio. Mulher, a questão de ovários, útero. No homem a gente vai ter o testículo. E a parte genital, que seria a vagina e pênis. No intersexo a gente não vai ter todo alinhadinho, igual, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino, que vai ser XY, aí vai ter gônadas, vai ser o testículo e o órgão genital, o pênis. O intersexo, às vezes, ele vai ser XY, não vai ter gônada, ou vai, ao invés de ter o testículo, vai ter o ovário, e às vezes tem o pênis. Então, tem diversas variações mesmo. Então, o sexo biológico seria isso. Macho, fêmea, intersexo. Questão de identidade de gênero. Aí vai entrar o quê? Com o que eu me identifico. Tá? Já envolve uma construção política, social, do que é ser masculino, o que é ser feminino, porque a gente acaba usando o termo errado. Quando a gente fala sexo, a gente responde gênero, porque se eu respondo masculino e feminino, eu já estou respondendo uma série de o que é ser um masculino, né? Mas a gente está habituado a utilizar esse termo. Então, a gente vai ter masculino, feminino, pode ter as pessoas que se consideram não binário e vai uma variação bem grande na questão da identidade de gênero. Então, muitas vezes, o que ocorre na questão trans? Eu tenho um determinado sexo biológico, por exemplo, eu nasci XY, gônadas masculina, né, testículo, e tenho pênis, mas a minha questão, minha identificação, eu não me sinto do sexo masculino, não me sinto homem, eu não me vejo, eu não me percebo homem. Eu olho para aquele corpo e não reconheço. Não reconheço. Então, assim, eu me sinto o quê? Do sexo feminino. Então, eu vou ser o quê? Uma trans feminina. Entendi. Tá? Entendi. A partir do momento que eu me percebo, aí eu vou entrar toda uma batalha, assim, individual, social, para passar por todo esse processo. Por isso que é trans, que é uma é uma transformação. Sim.
Então vai passar por todo esse processo que não é fácil, né? E acaba gerando muito preconceito porque tem pouco entendimento desses conceitos. Entendi. Tá? De diferença de sexo e gênero. E realmente a pessoa ela fica muito infeliz se ela não conseguir ter essa questão do se perceber, trabalhar isso. Eu penso assim, a gente, vamos pensar, você põe uma roupa que não é o teu estilo, que você não gosta. Aí você tem que usar aquela roupa e você vai sair com aquela roupa, você não vai se sentir bem, né? A gente não fica incomodada às vezes? Claro, tipo, ai, não consegue nem ficar à vontade. Sim. Agora imagina você ter um corpo que não tem nada a ver com como você se sente, como você se identifica. E você, assim, ter toda uma construção na sociedade, toda uma falta de aceitação em relação a isso. Então, assim, para imaginar a dor e o sofrimento que é. E às vezes todas essas questões acabam levando a depressão, a ansiedade, a suicídio. Os casos são altos de suicídio, né, Thaís? São. Aí só a questão da orientação sexual que eu não expliquei. Isso, aí vai entrar o quê? Aí é onde entra a heterossexualidade, a homossexualidade ou a bissexualidade. Okay. Então seria uma outra questão. Então às vezes eu posso o quê? Eu ter uma mulher trans, né? E ela se sentir atraída por uma pessoa do sexo masculino, do gênero masculino, né? Entendi. Então ela é hétero. Olha, é o que as pessoas às vezes não entendem. Nossa, é muito. É até difícil você entender. Você precisa, né, prestar atenção para você poder entender certinho. Sim. Agora, se é a mulher trans e ela sente atração, desejo sexual por uma outra mulher, que a gente fala mulher cis, é a que nasceu com sexo, né, biológico, vamos falar sexo e gênero, né, feminino. É a cis. A trans é que nasceu, por exemplo, o sexo masculino, mas me identifico, né, com o feminino. Aí ela vai ser homoafetiva, entendeu? Então é muito mais além toda essa questão. É muito abrangente, né? Sim. É muito grande, né? E a questão dos suicídios? Questão do suicídio. A gente vai ter, em todo o grupo LGBTI, o maior número de depressão, ansiedade e tentativa de suicídio são nos grupos trans e nos trans femininos. A gente chega a 80%. Por que, Thaís? É tão grande esse índice? O preconceito, a discriminação, a falta de apoio. Então, o que acontece? A pessoa, desde criancinha, ela já se percebe diferente do que a sociedade espera dela, do que a família espera dela. E aí tem aquela expectativa, às vezes aquele medo de decepcionar os outros, se sentir, por exemplo, algumas religiões colocam isso como pecado, como errado. Às vezes algumas linhas, assim, alguns profissionais da saúde dão a entender que isso é transtorno, patologia. Então essa aceitação fica complicada. E às vezes a família, quando a pessoa se percebe... E aí é expulsa de casa. Chega esse caso das famílias expulsarem de casa. Aí a escola às vezes também tem situação de bullying. E aí na escola acaba se evadindo, porque vai desde o próprio nome, que ela quer utilizar um nome, e às vezes não permitem, a questão do banheiro e tudo mais, a pessoa não consegue se encontrar, ser aceita. E aí a gente pensa, ela não é acolhida em lugar nenhum. Que a gente fala, as 3 instâncias que mais deveriam acolher e tal. São as que mais... Que às vezes são as que mais discriminam. E a gente vai ter o quê? Quando a gente tem um apoio familiar, esse índice de suicídio de 80%, ele reduz muito. Então o apoio familiar ele reduz a mais de 40%. Né? Então, assim, a gente vê muito que o apoio familiar é essencial. A gente vai ter... no caso das travestis, a maioria das travestis acabam indo trabalhando de profissionais do sexo, na rua. Porque elas não veem oportunidade, porque imagina essas pessoas irem para o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é completamente não é aceito. Não é aceito, né? Assim, dá para contar, por exemplo, aqui em Rio Preto, quantos lugares você já viu uma travesti trabalhando, por exemplo, num supermercado, num shopping. Eu nunca vi. Eu vi num mercado aqui. Olha, então assim... Então dá pra a gente contar
ou quando vê assim, a cabeleireira, profissões que eles aceitam. Que a pessoa já vai tem um também estigma. Autônoma também, né? Porque ela trabalha por si próprio, né? Com o seu próprio trabalho. Os trans masculinos você vê muito motoboy, porque às vezes eles têm faculdade e tudo e não conseguem se colocar, porque ninguém dá essa oportunidade, esse emprego na área de formação. Então a gente vê isso. A pessoa foi para a rua, quem vai acolher? Quem quer explorar aquela pessoa. Eu ofereço uma ajuda, mas eu te exploro, que vai ser o quê? As cafetinhas, vai ser a criminalidade e tudo mais. Aí é a hora que a pessoa não vai concluir a escola mesmo e vai para uma situação de vulnerabilidade. Ó, chegaram perguntas aqui, perguntas da Adriana Fazanelli. Um comentário. Tema bastante polêmico, mas super necessário ser abordado. Acima de tudo, respeito. Obrigada, Adriana, pela sua participação. Muito obrigado. Mais um comentário. A Luana Sócio. Muito bom o tema. Obrigada. Vamos continuar onde a gente parou, né, Thaís? Que é a questão do suicídio que você estava falando, né? Que o índice é muito alto. Sim. A gente chega a um índice de 80% na população trans e, assim, ele é bem reduzido, reduz a um pouco mais que a metade, para quando as pessoas têm apoio familiar. Então, mostra, assim, que é muito importante a questão do apoio familiar, tanto em relação à expectativa de vida, em relação à educação, à profissionalização e tudo mais. Porque na população travesti, a gente tem, assim, uma expectativa de vida de 35 anos de idade. É tão baixa? É baixa, por causa de crimes transfóbicos e também por causa da questão do suicídio. Então, é muito baixo. Nossa, 35 anos, são 35 anos. Ainda. Tanto que as travestis, assim, que eu conheço, que elas passam de 40 anos, elas já falam assim, somos vitoriosas. Porque é bem complicado. Nossa. E até a questão de assistência à saúde, tudo fica mais difícil, né? Ideologia de gênero, o que é isso? Nos explique. Ideologia de gênero, o que acontece? A gente tem, na área de ciências humanas e sociais, várias pesquisas que se chamam pesquisas, né, estudos de gênero, né? Na área acadêmica, e tem uma série de questões que são estudadas, igual uma série de outros assuntos, cada um pesquisa um assunto. E de alguns anos para cá, por fatores assim, até objetivos, né, indiretos em relação à política, a controle, poder e tudo mais, criou-se esse termo ideologia de gênero, tá? Esse termo não vem do meio acadêmico, vem mais, na verdade, se a gente for pensar, de partidos políticos, né? Isso foi colocado para a escola, como se estivessem tentando implantar na cabeça das crianças que, assim, igual eles falam, vamos falar que não existe mais menino nem menina. Não, não é isso. O que tenta-se, na verdade, seriam mais cursos de capacitação para os professores, para eles saberem lidar com a diversidade de sexo, de gênero, assim como existem vários cursos de capacitação na questão de lidar com a questão racial, cultural e religiosa. Então, acaba envolvendo o quê? Acaba quebrando um conceito do só temos menino ou menina. Por quê? Até vem da justificativa do alto índice de evasão escolar, bullying, que sofre, por exemplo, uma criança que ela é homossexual. E aí o amiguinho começa chamando na sala, ô mulherzinha, ai viadinho. E isso gera toda uma questão de agressividade e tudo mais. E quem já não viu isso em sala de aula, né? E a partir do momento que você desconstrói, por exemplo, olha, tá chamando de mulherzinha, viadinho, só porque ele pintou o desenho dele de cor de rosa, ou porque ele comprou uma borracha cor de rosa, porque a capa do caderno dele é de bichinho, do ursinho Puff. E aí, o que acontece? Essas questões a gente tem que trabalhar, olha, mas o que é? É um caderno, cor de rosa é uma cor, sabe? Quando a gente está grávida, o que o médico vê?
Ele vê se é uma menina com lacinho ou vestidinho cor-de-rosa, ou ele vê se tem uma periquitinha, se o órgão genital do bebê, ou se tem um pênis, ou se é intersexo. É isso que ele vê. Quem vai determinar a questão de como vai se vestir, a cor e tudo mais, é a questão da identificação. E essa questão tá tão forte na gente do enxoval, né? Isso, azul ou rosa. Rosa. Sabe? É nome de menino, nome de menina, que a gente nem se percebe que a gente acaba fortalecendo isso, e a gente fortalecendo isso, a gente acaba aumentando o preconceito e a discriminação. É verdade, tem toda a razão. Então, na verdade, não é falar não existe menino ou menina, é tentar desconstruir algumas questões que a gente foi impondo e não percebe por quê. Cartilhas escolares. Teve uma cartilha aí na escola que foi bastante comentada. Me fala um pouquinho a respeito dessa cartilha aí. Era uma cartilha justamente nesse sentido, de tentar apresentar o corpo, né, como algo mais natural, e a questão da homossexualidade também como algo natural, porque é algo natural do ser humano, e não só no ser humano. A gente pesquisar em biologia, em psicobiologia, a gente vai ver comportamento entre os animais também de homossexualidade. Então, essa cartilha foi feita no sentido de naturalizar. Muita gente falou que estavam ensinando as crianças. Isso tem coerência, Thaís? Porque eu acho que tem uma imagem de um beijo homoafetivo. Mas assim, não é porque aparece determinada coisa que eu estou ensinando aquilo. Por exemplo, se eu pegar um material, já trabalhei numa prefeitura, onde teve uma apostila que a prefeitura estava usando, e tinha uma atividade lá que apresentavam guloseimas que aquelas crianças daquele bairro nunca tiveram acesso. E aí teve uma discussão com as professoras. Eu vou pular essas páginas, vamos arrancar, porque senão as crianças vão ficar com vontade. Gente, não, nem tudo que elas assistem televisão. Isso elas já viram na TV. E não significa que tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, a gente vai querer fazer. Entendi. Porque tem a questão do desejo, tem a questão da identificação. A mesma coisa, você passa aquela atividade, falou daquilo, eu estou permitindo o acesso para saber, olha, existe isso, entendeu? Okay. E a questão da homossexualidade também, a gente tem que pensar o quê? Qual que é o problema? A primeira coisa, num beijo homoafetivo, é troca de afeto, que a gente não pode ter atitude libidinosa em público, seja hétero ou homo. Então, aí é outra questão. E a questão da alimentação também, não significa, tem gente que, nossa, que vê alguma coisa, quer se comer, tal, tem pessoas que não. E vai acontecer a mesma coisa em relação à sexualidade. Tem gente que vai olhar, vai se identificar, tem gente que não. Só que a intenção da cartilha era justamente diminuir, minimizar o preconceito mesmo. E a discriminação. Foi interpretada de formas... Foi, porque às vezes a gente tem um costume assim, igual a questão quando a pesquisadora, né, a Butler, veio no Brasil. Quem é essa pesquisadora, para quem não conhece? Então, ela é uma professora, pesquisadora de uma universidade americana. É uma das primeiras pesquisadoras em questão em relação ao gênero. As pesquisas dela vêm de tentar romper com algumas coisas do feminismo. As pesquisas de gênero começam com a luta de direitos das mulheres por igualdade, com o feminismo. Então, assim, as pesquisas, estudos de gênero, vêm da pesquisa sobre, na verdade, na luta dos movimentos, né, feminista, por ter os direitos iguais ao dos homens. E vai crescendo tudo mais, e com o tempo percebe-se que a população LGBT, ela sofre preconceito e discriminação porque ela se refere ao feminino. É o homem que não quer ser homem, né? Vamos ter essas falas, né? É o homem que quer parecer mulher, é o que é chamado de mulherzinha, o viadinho e tudo mais. Então, na verdade, tudo que se refere ao feminino que sofre o preconceito e a discriminação. Por isso que esses estudos vêm disso. E, por exemplo, no caso
das lésbicas ou das transmasculinas, vem aquela coisa assim, ah, ela é lésbica ou ela é trans porque ela não achou um cara legal para ela. Então aí vem um outro índice absurdo de violência, de estupro no ambiente, no meio de lésbicas. Quantas sofrem violência sexual, estão estupradas porque você vai virar mulher, não te pegaram bem, etc. Então, na verdade, esses estudos vêm dessas questões. E às vezes desconstruindo esse machismo e tudo mais, essa questão da sociedade heteronormativa, você vai prevenir uma série de violências e tudo mais. Queria estar agradecendo a presença da Thaís Emília de Campos, doutoranda em Psicologia da Educação pela Unesp. A Thaís é membro da Comissão de Diversidade de Sexo e Gênero da OAB. Muito obrigada, Thaís, por esclarecer, por tão bem esclarecer esse assunto, né? É muito importante para nós isso, né? De estar presente, uma pessoa que esteja tão perto desse assunto, que vivencie esse assunto, que trabalhe com isso, e que veja o quanto que essas pessoas estão sofrendo aí no dia a dia, né? Quanto essas pessoas estão precisando sim ser reconhecidas, não é isso, Thaís? Sim, e na verdade o que a gente precisa é tentar, escutou um assunto, escutei falar ideologia de gênero, se informe, pesquisa a fundo, o que é isso, de onde veio isso, qual que é o objetivo de tentar desconstruir e tal. E pensar nas instâncias que mais devem apoiar um ser humano, família, escola e igreja. Elas estão aí para apoiar e não para recriminar e discriminar. Muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar com o Bernardo, tá? O Bernardo, que é um transmasculino. Nós vamos ouvir a história do Bernardo. Vamos conversar com ele um pouquinho.